Olá, amados. Bom dia, queridos. Bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E uma abençoada, maravilhosa madrugada para os que têm acompanhado de madrugada. E é com muita satisfação, gratidão no meu coração que eu venho novamente compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma revelação poderosa, maravilhosa do Senhor para os nossos corações através dessa rica, viva e eficaz, transformadora palavra. E a leitura de hoje, queridos, é aqui em Mateus 28, 19 e 20, que o Senhor nos diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor está nos convidando, nos chamando aí a fazer discípulos por todas as nações, por onde nós andarmos, que nós possamos espalhar essa semente de amor, de esperança, de paz, de alegria, de cura, de salvação, de restauração, transformação, essa palavra maravilhosa, as boas novas do Senhor. O Senhor está nos chamando hoje, nos convidando a exercer o ID, E o ID do Senhor não é uma missão, uma mensagem estática, Mas é algo que nós levamos por onde nós andamos, É uma missão ativa, Que se nós estamos ali no metrô, no ônibus, na escola, na faculdade, no nosso trabalho, no nosso lar, na praça, no nosso bairro, por onde nós andamos, Nós estamos falando desse evangelho maravilhoso, Que restaura, que transforma, que edifica, Que nos fortalece. Como não falar, queridos, de algo tão poderoso, tão maravilhoso, tão transformador, Que é a palavra do Senhor, Que é esse evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Não tem como, Quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe ficar, Quem já experimentou, queridos, da bondade, dos milagres do Senhor, da cura, da transformação, não tem como ficar quietinho, caladinho, não. Por onde nós andamos, nós estamos falando do Senhor, estamos falando desse evangelho de paz, de esperança, de restauração, de transformação, E essa palavra do Senhor de Mateus 28, 19 a 20 nos convida, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Como não fazer, discípulos? Como não levar esse evangelho? Como não falar de algo tão maravilhoso? Se quando nós conhecemos uma receita boa de uma torta, de um bolo, nós temos o prazer de compartilhar, com as pessoas ao nosso redor. Se nós sabemos de um chá que é bom para a saúde, se nós lemos um bom livro, nós queremos compartilhar. Se nós assistimos um filme muito bom, nós queremos compartilhar, Tudo que é bom, que é maravilhoso, a gente quer compartilhar. Então não tem como não compartilhar as boas novas do Senhor, E nós, queridos, quando nós estamos conectados em Jesus, que é a videira verdadeira, quando nós nos alimentamos dessa videira, dessa água, da fonte, dessa fonte de água viva, não tem como nós ficarmos quietinhos, não tem como nós não gerarmos frutos, Que a palavra do Senhor aqui em João 15 diz que o Senhor é a videira, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Se estivermos conectados na videira, nós geraremos frutos, E que frutos? Frutos de arrependimento, fruto de amor, fruto de bondade, fruto de mansidão, fruto de domínio próprio, frutos de alegria, fruto de paz, E todos esses frutos que é produzido, por Jesus em nossas vidas, através dele, que é a videira verdadeira, e nós os ramos, quando estamos
conectados nele, quando nós permanecemos nele, nós geramos frutos. Não tem como estarmos em Cristo, permanecermos em Cristo e não gerar frutos. E quando nós geramos esses frutos, nós automaticamente compartilhamos desses frutos com as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso título de hoje diz assim: uma vida frutífera, né? E a frase do dia diz que a colheita sempre será maior que a semeadura. E biblicamente falando, né, o compartilhamento do Evangelho de Jesus é comparado a uma semeadura que resulta em uma colheita muito maior do que a semeadura inicial. Jesus utilizou a metáfora do semeador para ensinar que a palavra de Deus, quando plantada em um bom solo, né, em corações receptivos, produz frutos de forma extraordinária, a 30, 60 e até 100 por um. Portanto, o compartilhamento do Evangelho é uma semeadura de alto rendimento, que produz muitos e muitos frutos, né, espirituais, produz frutos espirituais em abundância, né, e a experiência de conhecer Jesus, receber o seu amor, seu perdão e esperança é o maior bem que podemos experimentar, tornando o seu compartilhamento uma atitude natural de gratidão e amor ao próximo. E a nossa palavra-chave de hoje é compartilhar. Então, quando nós recebemos, né, dessa semente, desse amor, dessa palavra, nós naturalmente queremos compartilhar com o nosso próximo, né? E a leitura diz assim, que a Bíblia alerta sobre os perigos da espiritualidade infrutífera. Ramos que não dão fruto são cortados. Se, porém, permanecer na videira, dá fruto e é podado para frutificar ainda mais. Ao usar a figura da videira e do agricultor, Jesus nos ensina que não é possível gerar fruto, a menos que permaneçamos nele e sejamos continuamente cuidados pelo Pai. Como um ramo não pode dar fruto por si, e não, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. E essa palavra aqui em João 15, queridos, ela fala de permanecer, né? Se permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E assim vocês, estando presos em mim, gerarão frutos, né? Que a palavra do Senhor aqui em João 15, eu até marquei aqui, porque eu gosto muito de ler essa palavra. E diz aqui em João 15, por 11 vezes a palavra permanecer aparece, né? Se permaneceres em mim e eu permanecerei em vós, permanecereis em mim, permanecereis no meu amor, né? E assim também vosso Pai permanecerá em ti. Então, queridos, a palavra do Senhor está nos dizendo que se nós permanecemos nele, nós damos frutos, né? Não tem como estarmos presos na videira e não gerarmos frutos. Frutos, diversos frutos, né? Os frutos de Gálatas 5:22, frutos do Espírito. E a leitura continua dizendo assim: para isso devemos obedecer os mandamentos de Deus, uma vez que uma vida frutífera envolve dependência e obediência ao Senhor. Se nós estivermos unidos a Jesus, se não obedecermos os mandamentos da palavra, não poderemos fazer nada que tenha um valor eterno, né? A boa notícia é que o mesmo Deus que tem poder de dar filhos a uma mulher que não podia gerar, tem poder para quebrar o ciclo da esterilidade espiritual em nossa vida. Firmado no amor de Jesus, você será capaz de frutificar, e esse fruto não será passageiro, mas permanecerá pela eternidade. Ainda que os olhos físicos não consigam enxergar a quantidade de frutos que virão por meio das suas sementes, eu profetizo que são incontáveis diante do propósito de Deus, o que Deus tem para a sua vida, e declaro que sobre você, o que diz o Salmo
do 1 ao 3. Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E é como a árvore plantada junto ao ribeiro, dá fruto no seu tempo, e as folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, queridos, bem-aventurados, né, são os que estão sempre com sede da palavra, né, que estão sempre ali conectados na videira verdadeira que é Jesus, que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, dos zombadores, né, que não tem o prazer de estar em rodinhas de bebedice, em rodinhas de palavrões, em rodinhas onde as pessoas estão com fofocas, né? Bem-aventurados, tudo que fizerem será próspero e abençoado. Então, meus amados, que nesta noite, manhã, madrugada, tarde, é o momento que você estiver ouvindo esse devocional, que realmente nós possamos estar presos, ligados à videira verdadeira que é Jesus, e possamos assim gerar frutos e espalhar esses frutos, né, espalhar essas sementes do Evangelho do Senhor, por onde nós passarmos, exalarmos esse bom perfume de Cristo, né? E hoje, se você está marcando, marque. Nosso título é Uma Vida Frutífera. A frase do dia: a colheita sempre será maior que a semeadura. E a palavra-chave: compartilhe. Né? E não tem como a gente não compartilhar da grandeza do Senhor, né? Dos milagres, da transformação, né? Dessa paz que excede todo entendimento. Quando nós recebemos essa água da vida, como a mulher samaritana naquele poço, né? Ela ia ao poço todos os dias num horário mais quente, que o sol estava mais ali pegando fogo, para não encontrar com pessoas. Ela se esquivava de pessoas, não gostava, porque ela era discriminada, né, maltratada ali no meio do seu povo. Então, ela ia ao poço num horário onde ninguém estava. Mas quando Jesus encontrou ali no poço e deu a ela de beber da água da vida, né, que aquela água jorrou e transbordou dentro dela, ela quis compartilhar. Ela correu para falar: eu vou falar para todo mundo deste amor, desse Jesus, dessa transformação, né? E ela correu para falar, esqueceu que tinha, que não queria estar no meio do povo, esqueceu que ela era discriminada, esqueceu de tudo, né? Porque a palavra, essa água da vida, ela vem, nos lava, nos limpa, nos transforma, né? E tudo que passou, passou, fica para trás, e a gente tem uma nova vida, e a gente quer compartilhar essa nova vida, né? Então, a mulher samaritana experimentou dessa transformação, e ela correu para compartilhar. Então, que nós possamos ser transformados a cada dia, experimentarmos dessa fonte, dessa água da vida, que é Jesus, estarmos mesmo verdadeiramente presos na videira verdadeira e produzirmos frutos maravilhosos, né, para compartilharmos com o nosso próximo. E vamos fazer, queridos, uma oração, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, que nós possamos entender a mensagem do Senhor para nós hoje. E em nome de Jesus, nós possamos estar cheios, transbordando para compartilhar esse Evangelho maravilhoso de salvação. E vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, Deus, nos aproximamos de Ti neste momento para consagrar, Senhor, a nossa vida. Consagrarmos, Senhor Jesus, a Ti. Pedir que o Senhor nos capacite, Pai. Capacita-nos a levar, Senhor Jesus, Senhor, o Teu Evangelho, exercitar o Teu ide. Pai querido, decidimos hoje, Senhor, nos levantar e compartilharmos as boas obras do Senhor, as Suas boas novas, Senhor,
o teu evangelho de amor, de paz, de transformação. Que a nossa vida, Senhor, seja uma semeadura fiel da tua palavra, através de nossas atitudes, Senhor. Através, Senhor Jesus, de amor ao próximo. Ah, Senhor Deus, que possamos ser instrumentos de evangelismo em nosso lar, Senhor, no trabalho, na faculdade, em nosso bairro, no ônibus, Senhor, por onde andarmos, que possamos, Senhor, espalhar sementes de renovo, de graça, de força, de esperança, de mudança de vida, Senhor, pois a tua palavra é transformadora e eficaz. Senhor, que as sementes que plantarmos hoje se transformem em frutos eternos, frutos de arrependimento, frutos de mudança de história, Senhor, que possamos ser testemunhas vivos de um evangelho, Senhor, transformador. Ah, Pai querido, que o Senhor Jesus possa, Deus, fazer morada e habitar em nossos corações e que nós venhamos ser cheios dessas presenças, Senhor. Que possamos transbordar dessa presença maravilhosa do Senhor, Pai, que por onde formos e andarmos, nós, Senhor Deus, possamos exercitar o seu ID, levar, Senhor, as tuas boas novas, o teu evangelho aos carentes, Senhor, aos aflitos, aos oprimidos, aos enfermos, Senhor. Que o Senhor possa libertar, curar, transformar. Que em nome de Jesus, Deus, que possamos levar boas sementes, que possamos gerar bons frutos, Pai. Deus, que nós possamos ser luz por onde nós formos, Senhor Jesus. Que possamos levar uma palavra de conforto, de consolo. Senhor, que possamos levar amor, Pai, gentileza, bondade, generosidade. Que possamos exalar, Senhor, o teu bom perfume. Que possamos realmente produzir, Senhor Jesus, fruto do Espírito, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. E que possamos assim compartilhar de todas as boas novas, de todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por esse momento, por essa palavra. Te agradeço por cada amado, cada querido, Senhor. Que o Senhor possa encher esses corações do teu amor, da tua bondade, do teu Santo Espírito. Que eles possam estar verdadeiramente conectados no Senhor, que é a videira, Pai. E assim produzir muitos e muitos frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Para a tua glória, Pai, em nome de Jesus te peço, te louvo, te agradeço, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém, queridos. Amém. Que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Que o Senhor possa encher, a sua mente, seu coração, com esse sentimento, com essa paz, com essa plenitude, para que você possa, queridos, compartilhar por onde você andar de todas as bênçãos e maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Grande beijo no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Me perdoe, eu devo estar meio lenta aqui com o raciocínio, É madrugada, e tem madrugada que eu estou mais acesa, tem madrugada que eu estou mais lenta, mas que o Senhor possa falar grandemente no seu coração, queridos. Não olhe aqui para minha liseira, mas olhe para a palavra que o Senhor nos trouxe hoje, para exercitarmos o ID do Senhor, que onde você for, você seja reconhecido como discípulo do Pai, que você leve essas boas novas do Evangelho. Em nome de Jesus. Beijo, beijo, fica com Deus, na paz do Senhor Jesus.